Olá pessoal, boa noite. É bom estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Marinês Carmona, eu sou uma das colaboradoras do GEAFA, que é o Grupo em Ação Francisco de Assis. Todas as segundas e quintas, às 20h30, nós estamos nesse canal com o que nós chamamos de Evangelho. É um momento onde a gente traz alguns temas para a gente fazer uma reflexão e todos voltados sempre para a nossa melhora, para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento, para que a gente possa observar mais essas questões em nós. Lembrando também que ainda o Grupo GEAFA continua com o trabalho de forma remota devido à pandemia. Então, se você tiver alguma necessidade que precise de vibrações, nós estamos fazendo o nosso trabalho espiritual de forma remota, às segundas e às quintas-feiras. Então você manda o seu nome completo e qual é a necessidade que você precisa aí das nossas vibrações, tá bom? Use os nossos canais aí. Lembrando também que às terças, às quartas e sextas, nós temos à 13h o momento intimista, que é um período bem curtinho, 5 minutos mais ou menos, que a gente também traz alguma abordagem para a gente fazer uma reflexão. E às sextas-feiras, esse momento intimista é dedicado às crianças. Então é bem interessante para você estar trabalhando esses temas juntamente com as crianças. São todos temas éticos, de valores, então confira lá no canal às sextas-feiras, tá bom? Bom, hoje eu escolhi um tema que eu acredito que será uma coisa a ser muito discutida e muito pensada nessa fase planetária que nós estamos vivendo. A gente já falou um pouco aqui dessa mudança, nós estamos passando, né, evoluindo de um planeta de expiações para um planeta de regeneração. O que significa isso, né? Nós estamos evoluindo planetariamente, então todos nós humanos também estamos mudando as nossas vibrações, deixando de lado os nossos medos, as nossas agressões, a nossa vida que não tem o respeito ao outro, uma visão amigável com todos. Então nós estamos fazendo toda essa mudança a partir das nossas atitudes. Então eu escolhi hoje falar sobre a empatia, que é uma palavrinha que traz todo esse significado, né, do olhar para o outro. Então a definição, né, da empatia, ela coloca que ela é uma capacidade psicológica para sentir o que a outra pessoa sentiria se a gente estivesse passando por aquela situação, né? E aí a gente vai tentar compreender esses sentimentos e essas emoções de uma forma mais racional sobre o que o outro indivíduo sente. Então, é a empatia que nos faz buscar elementos e ferramentas para ajudar o outro naquilo que ele está passando. Então, a caridade tem a ver com a nossa empatia. Quando nós pensamos nas pessoas que estão na rua, no momento do inverno, que precisam de agasalho, que podem estar, né, sentindo muito frio, as pessoas que precisam de alimentos,
as pessoas que precisam de um aconchego, né? De um acolhimento, muitas vezes uma palavra amiga, ou apenas um sorriso, ou nos colocarmos à disposição para ouvir uma pessoa que esteja muito triste ou chateada com alguma coisa. Muitas vezes a gente não precisa dizer nada, né? A gente só precisa ouvir. Então essa capacidade que nós temos de empatia, uns mais, outros menos, ela é desenvolvida, como quase tudo na nossa vida, no nosso período de criança. Então, a neurociência fez um estudo há pouco e detectou uma coisa que eles chamaram de neurônios espelho. E eles viram que isso é muito grande nas crianças de 2, 3 anos. Esse neurônio espelho, ele faz com que a criança, ao olhar o entorno dela, as pessoas que vivenciam o dia a dia com elas, ou os objetos, ou a fala. Então, o que ele faz? Ele tenta espelhar aquilo que ele está vendo, né? Por isso que as crianças falam o seu idioma, porque é através desse neurônio espelho eles vão ouvindo. Muitas vezes a criança fala, o timbre de voz, a forma de falar tem a ver com os pais, com as pessoas que convivem com essa criança, porque eles espelham aquilo que eles querem aprender. Isso tem a ver com a empatia, tá? Então, a gente fica pensando o seguinte, quanta coisa que nós aprendemos ainda muito jovens, muito pequenos, né? E toda a nossa condição emocional, ela é aprendida nessa fase, né? Até os 7 anos é quando a gente absorve todas essas questões. Então a gente fica pensando o seguinte, o quanto nós estamos ensinando as nossas crianças sobre o olhar para o outro, né? Porque quando a gente pensa assim, quais foram as oportunidades para que nós aprendêssemos, tivéssemos um desenvolvimento emocional, para que a gente pudesse estar agora, né, conscientes das nossas deficiências emocionais e continuarmos dando respostas de forma tão instintiva quando nós nos sentimos ameaçados, abalados, desequilibrados, né? Como a gente responde instintivamente e não racionalmente, né? Porque nós não tivemos a oportunidade desse desenvolvimento emocional. Muitos de nós, nós não sabemos lidar com as nossas emoções, né? Sejam elas muito boas, sejam elas não tão boas, né? Então, quantos de nós temos medo de sofrer, somos inseguros, nos sentimos isolados, somos carentes, né? Quanto nós precisamos buscar nos entender todas essas emoções que muitas vezes a gente não tem controle, né? Da forma com que ela é, a gente não tem ideia de como ela se constrói, de como ela se processa, né? Então é assim, ainda existe muitos tabus, muitas visões errôneas sobre procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, né? Quando a gente está emocionalmente mais desequilibrado.
Mas a gente precisa, acima de tudo, ter vontade e coragem para a gente olhar todas essas bagagens que a gente traz, né? Que foram aí sendo colocadas nessa nossa bagagem, né? Ao longo da nossa vida. E aí a gente precisa hoje escolher o que a gente continua carregando vida fora e o que a gente pode estar buscando ajuda para liberar essas coisas, né? Então, quando a gente fala em empatia, eu me pergunto assim, como que nós podemos sermos mais empáticos se nós carregamos todos esses medos, todas essas dores e a gente tem medo de nos aproximarmos do outro, né? E para ser empático é uma coisa muito interessante. Nós precisamos abandonar o nosso egocentrismo, ou seja, olhar só para o nosso umbigo, para ter condições de olhar para o outro e abrir a nossa empatia para tentar entender o que o outro precisa. E olha só que interessante, não é só na questão do outro precisar, né? Nas nossas relações, a empatia é extremamente importante, porque é ela que faz com que nós possamos ouvir exatamente o que o outro está falando, né? Não ouvir aquilo que a gente está imaginando que o outro está querendo dizer, mas realmente nos despirmos desse egocentrismo para ouvir o outro. Então, isso é a empatia que nos leva a fazer isso. Então, imagine nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos no trabalho, no nosso dia a dia, quanto atentar para ser mais empático, né? Ou seja, abandonar o nosso eu que sei, eu que penso, a visão de mundo é a minha que vale, né? Quanto nós podemos ganhar desenvolvendo mais essa capacidade da nossa empatia, né? Então, quando eu falo sobre esse nosso novo momento do planeta, onde a necessidade de evoluir, de vibrar de uma maneira mais amorosa, né? A empatia tem tudo a ver e nós precisamos olhar para como está essa nossa capacidade e ver o quanto nós podemos ainda trabalhar e desenvolver essa nossa capacidade, porque a partir da empatia são tantas outras coisas que estão atreladas a ela, né? A caridade, o altruísmo, né? O abandonar o medo, porque para que eu possa olhar para o outro e ser empático, eu tenho que deixar as minhas crenças um pouquinho de lado, ou aquela janelinha, né, com que eu olho para o mundo, e perceber que existem outras formas de ver, de sentir, de pensar, de ser. Então, o respeito surge da empatia, porque eu vou sair do meu egocentrismo, eu não vou ser I, me and myself, eu sou o melhor. Eu vou olhar para o outro e entender que ele é um ser, assim como eu, que tem sonhos, que tem medos, que tem desejos. Então eu vou mudar a minha forma de olhar para o outro quando eu busco essa capacidade de empatia. E se a gente for pensar, a própria empatia faz com que nós deixemos de ser violentos, né? Porque o outro não vai ser a ameaça, ele só é diferente do que eu
estou acostumada a ver, a pensar, né? Eu me abro para a verdade e a realidade do outro na empatia. Eu deixo de tentar impor para o outro aquilo que eu considero certo, né? Então, eu deixo de querer controlar também. Então, olha que fantástico que essa capacidade da empatia pode fazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa família, né? Hoje se fala muito em educação positiva em relação às crianças. Então, quando eu sou empático com a criança e ela está com um comportamento que eu tô achando que não tá legal, ela tá mais agressiva, quando eu sou empático, eu não vou tentar falar para ela como que ela deve estar se comportando. No primeiro momento, eu vou acolher aquela emoção da criança para poder entender como ela vê a situação, como ela está vendo o mundo naquele momento. E isso eu faço com a criança e eu vou fazer com todos os que estão à minha volta. Antes de começar a reagir, né, eu preciso parar e perceber qual é o olhar do outro perante aquela situação que está acontecendo. Então, para ser empático, eu tenho que ultrapassar as barreiras do egoísmo, o preconceito ou o medo do que é desconhecido, é diferente daquilo que eu considero certo. Eu preciso parar e observar e exercer essa empatia para olhar para o outro e tentar realmente entender a atitude que ele está tendo naquele momento. Então, a empatia também faz com que a gente pare de olhar só para nós, para os nossos problemas, né? E olhe para o outro e reconheça que as pessoas todas estão tendo um processo, uma situação, né? E muitas vezes é só tirar o foco da atenção daquilo para eu entender e ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, quando eu me esforço para entender a visão da pessoa para aquele momento que ela está vivendo, eu tenho condições de entender como ela pensa, como ela constrói o pensamento e até conseguir conversar com ela para explicar outras maneiras de olhar para a mesma situação. Então, olha que fantástico isso é também para o ambiente de trabalho, não é? Muitas vezes a gente considera que o outro não está fazendo o que ele tem que fazer porque simplesmente ele não quer, né? Isso é uma forma muito crítica e traz um grande julgamento perante a outra pessoa. Existe um estudo que é a programação neurolinguística e ela diz o seguinte, para a gente sempre lembrar isso, que todas as pessoas fazem o melhor que elas sabem, que elas conseguem naquele momento, né? Se ela não está fazendo de uma forma diferente ou melhor do que ela está fazendo, é porque ela não está conseguindo enxergar o como fazer melhor, porque isso é inerente ao ser humano. Ele quer sempre fazer o melhor, até por várias razões que não seriam as ideais, né? Porque ele quer ser amado, porque ele quer ser reconhecido,
É lógico que a gente precisa trabalhar muito isso, né? Para que a gente possa buscar fazer o melhor por nós mesmos, né? Porque é o que está dentro de nós, fazer o melhor. Mas enfim, então as próprias relações, elas melhoram quando a gente usa a empatia. Então, a empatia, ela é um componente, um sentimento muito importante quando a gente vai buscar a comunicação com as pessoas à nossa volta, né? Nas relações pessoais. E aí, a empatia, ela vai cada vez se alimentando mais ainda dessa vontade de compreender o outro, compreender o meio onde você está, né? Muitas vezes ele é o grupo de pessoas que está ali. E a própria empatia, ela vai estar antes da própria afinidade, né? Porque primeiro a gente vai ter que entender o que o outro sente, o que o outro pensa. E aí, conforme a gente vai descobrindo como nós somos similares, aí a afinidade vai brotando, né? Mas para ser empático, nós precisamos parar, nós precisamos ser observadores do outro e de nós mesmos, né? Porque quando a gente observa as nossas atitudes, as nossas reações às situações, é que a gente cresce e evolui. É onde a gente descortina o que nós estamos fazendo de uma forma automática, instintiva, para uma forma mais racional. Então, a observação é o ponto ali é o pulo do gato, né? É o ponto onde a gente aprende isso. E aí, quando a gente usa muito a empatia e a gente vai deixando esse egocentrismo para trás, porque isso também é um processo que vai acontecendo a nossa evolução, nós vamos aprendendo cada vez mais a deixar o ego de lado e fazer fluir aquilo que nós temos na nossa alma, que são os sentimentos puros, né? Então a gente vai fazendo brotar espaço para as nossas atitudes altruístas, né? Sem a intenção egóica, né? De ser visto, de ser notado, de ser o bom, né? E aí a gente vai aprendendo várias coisas, né? Nós vamos aprendendo a saber ouvir, a identificar o que realmente a outra pessoa está precisando. Muitas vezes a gente não precisa falar nada, né? A pessoa está precisando apenas do nosso silêncio do lado dela, um abraço ou um sorriso de acolhimento, né? E isso faz com que a pessoa, nesse acolhimento, ela se abra, né? E essa coisa da empatia, ultrapassar o julgamento, porque quando a gente para ouvir o outro, a gente não tem que estar dando solução ou falando o que a pessoa tem ou não tem para fazer, né? Tem que fazer. Esse espaço da empatia não é esse espaço do controle, do conselheiro, né? Ao contrário, ele é um espaço de observar, né? De abrir os nossos canais para não ter julgamento, né? Mais que o julgamento, é o próprio acolhimento, né? Que eu já falei. Então, ele tem a ver com a compreensão do próximo. E também não existe o certo e o errado, né? Existe aquilo que a pessoa está colocando, a sua forma,
para que a gente possa entender as razões e os motivos dessa pessoa estar agindo da forma que ela está agindo. Então precisa muita sensibilidade, né? Nós precisamos olhar, tentar olhar, né, a história que está por trás das ações dessa pessoa, né? Às vezes é uma pessoa que tem atitudes muito agressivas, muito duras, muita falta de amorosidade. E aí a gente muitas vezes vai com julgamento muito rápido e a gente precisa da empatia para poder olhar por trás dessa ação primeira, para entender, né, o que faz essa pessoa agir daquela forma. E com isso, nós mudamos o nosso olhar por essa pessoa. E aí a gente tem um momento exato onde a gente pode fazer com que toda a amorosidade dessa pessoa que está lá dentro, né? Porque somos todos centelhas divinas, nós trazemos na nossa essência toda a possibilidade de luz. Então, quando a gente usa empatia, a gente traz isso, né? A gente pode fazer com que todo o melhor daquela pessoa venha para o externo. Às vezes é só esse momento de empatia para gerar toda uma tolerância, né? Tolerância social, a tolerância nas relações. Então, pessoal, a gente precisa treinar muito, né? Essa mudança de olhar para o outro, né? E é nesse momento, neste agora, que nós estamos sendo convidados a olhar para todas as nossas vicissitudes, né? Todas as nossas possibilidades de mudança, de atitudes que muitas vezes a gente simplesmente as mantém por um comodismo ou porque já está tão no automático. É nesse momento que a gente precisa rever todas as nossas capacidades e buscar fomentar cada vez mais as capacidades que possam trazer uma grande mudança vibratória em nós, no outro e no nosso planeta, né? Então é isso. O convite dessa noite é para que a gente busque a empatia no nosso dia a dia, nas nossas relações, principalmente com as pessoas mais próximas a nós, nossa família, que nós possamos buscar mudar comportamentos que a gente nota que são mais instintivos, mais automáticos, e que nós possamos observar mais cada atitude, cada sentimento que nós temos dentro de nós e como eles vêm para o externo, né? Na troca das nossas relações com as pessoas. Tá bom? Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Eu espero que vocês fiquem bem e vamos vibrar o tempo todo por um planeta melhor, por relações melhores e que nós possamos evoluir e crescer sempre. Busque se informar, busque aprender, busque se enxergar, busque se conhecer, que é assim que nós vamos mudar todo esse mundo que está aí fora, que muitas vezes a gente acha tão ruim, né? Tão difícil, mas nós precisamos fazer as mudanças em nós, a partir da nossa vibração. Tudo que está à nossa volta também vai mudar, gente. Então fiquem com Deus, um grande beijo e obrigada.